Bom, 2024 acabando, mais um ano aí que a gente está finalizando. Esse vídeo não será de retrospectiva, este vídeo não terá uma lista de mais não sei o que, de menos não sei o que. O que eu queria trabalhar com vocês aqui é muito mais uma reflexão, que até o final do vídeo vocês vão entender. Como não é um vídeo de listas, né, eu conto bastante com a cooperação de vocês para ficar até o final e entender. Eu quero fazer uma reflexão sobre algumas coisas que, pela vida de estudos, né, que é o nosso foco aqui no canal, esse ano consegui entender algumas coisas sobre mim, sobre as minhas escolhas, né, de estudo, e eu acredito que serão incrivelmente valiosas para mim e espero que sejam valiosas para você também. Então fique comigo até o final. Bom, esse ano não foi um ano que eu consegui ler muito, né? Eu trabalhei bastante fora do YouTube, não foi aqui. Eu trabalho, para quem não sabe, com fotografia e filme de casamento, mas com audiovisual de uma forma geral. E esse ano foi um ano de muito trabalho, mas não foi um ano de aparecer muito em rede social, nem nas redes profissionais do Instagram e muito menos aqui no YouTube, que dá um trabalhão fazer vídeo aqui para o YouTube, né? Eu já tive um volume muito grande de eventos, mas ainda entrou uma campanha política que eu acabei fazendo conteúdo para ela e me sugou-se completamente. E isso, inclusive, influenciou na quantidade de livros que eu li. Eu não consegui ler o que eu queria ler este ano. Mas as minhas leituras foram extremamente proveitosas. Eu fiquei basicamente o ano todo em 2 autores. Não foram muitas obras, mas essas obras foram muito importantes. Pela importância que elas têm no meu plano de estudo, eu não importei de passar muito tempo nelas. Na filosofia, que é o meu ponto principal de estudo, eu fiquei praticamente o ano inteiro lendo Aristóteles. E aí eu vou fazer já uma reflexão sobre isso. E na literatura, eu praticamente fiquei o ano todo lendo Graciliano Ramos. Eu li praticamente a obra dele toda, falta 1 ou 2 volumes. Li muita coisa, gostei muito do estilo de escrita dele. Gostei muito de algumas histórias, outras nem tanto, mas eu achei muito interessante. É um brasileiro falando sobre a vida no Brasil. E isso sempre enriquece, é algo que normalmente a gente tem dificuldade de ter. Vida parecida com a nossa, do Brasil, em outros autores, né? Autores que são mais famosos, mas de outros países. Então, autores brasileiros, mesmo que de outra época, eles são incríveis para a gente pegar um pouquinho do que são algumas experiências que somente nós aqui vivemos. Mas a reflexão que eu queria fazer foi mais sobre o estudo de Aristóteles. E eu passei o ano inteiro lendo alguns volumes de Aristóteles, não foram muitos, mas eu queria fazer uma leitura muito pausada, com muita calma. E Aristóteles, para mim, ele foi um paradigma. Eu outro dia vi um comentário, né, de uma pessoa no YouTube falando, meio que questionando o que é a filosofia, né? E mais do que isso, ele questionou se a filosofia é realmente uma busca pela verdade. E a pergunta dele é muito genuína. Inclusive, ele foi muito honesto nisso. No Brasil, muitas pessoas lidam com a filosofia de uma forma muito diferente de como os primeiros autores lidavam, principalmente os 3 primeiros grandiosos filósofos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Para Sócrates, a filosofia começou como uma investigação de pontos que ele tinha muita dúvida. Ele olhava para a sociedade, não conseguia compreender aquilo, mas ele sabia que tinha algo para além do que ele sabia e para além do que as pessoas ao redor dele sabiam. E no final das contas ele percebeu que o grande saber dele era se conhecer e conhecer as próprias limitações do seu conhecimento. E ele percebeu que ao redor dele pouquíssimas pessoas conseguiam fazer isso. A maior parte achava que sabia tudo, não tinha muitos questionamentos, na verdade tinha muitas certezas, e ele entrou como uma pessoa que questionava a todos, que colocava os conhecimentos já estabelecidos, né, pela maioria ali em xeque. Inclusive, adquiriu muitos inimigos por causa disso. Platão já foi um aluno de Sócrates e viu a filosofia também como essa busca e amor pela verdade. Ele já conseguiu tirar algumas conclusões, não foram muitas, porque não é fácil concluir coisas sobre a realidade, mas ele percebeu que algumas coisas já dava para expressar. No entanto, essa expressão não é totalmente por meio da nossa expressão verbal comum. Não é por meio de uma doutrina. Platão pouquíssimas vezes nos fala o que é exatamente algo. Ele normalmente expressa, né, as maiores expressões de Platão é por meio de mitos. Ele normalmente chegava num ponto dos diálogos em que expressar algo por meio de frases soltas e frases definitivas, principalmente, não fazia muito sentido, né? Não era uma aplicação direta. E aí ele agia por meio dos mitos. E tem o mito da caverna, o mito do anel de Giges, e tem outras passagens que ele normalmente ilustra com
mitos. E esses mitos realmente eles são quase que uma fonte inesgotável de aprendizado e de assimilação da realidade, mas não por meio de uma explicação de doutrina, mas por uma história que ele conta e faz a gente, né, os interlocutores, os leitores, como parte dessa história e olhando para a nossa realidade e vendo que é próximo disso que realmente acontece na realidade. E Aristóteles chegou já com esse histórico de estudo, ele quase o tempo todo na obra dele cita os autores até os pré-socráticos, cita muito Sócrates e mais ainda Platão. Ele faz muitas críticas a todos esses, mas também levanta várias ponderações que ele concorda com essas pessoas, né? Com esses filósofos que vieram antes dele. E no final das contas, esses três autores aí, né? Sócrates não teve obra escrita. Tudo o que nós conhecemos por obra de Sócrates, na verdade, veio de obras de Platão. Mas Sócrates, dá para perceber um pouquinho ali, principalmente os menores diálogos, que tem uma mão de Sócrates muito específica, questionando bastante os sofistas. E Platão já é a pessoa que deixou a obra escrita, em sua maioria, né? A maioria dos diálogos, o personagem principal é o Sócrates, uma maneira de elogiar o mestre, mas, acima de tudo, Platão já deixou um conjunto de definições, mas de mitos, de investigações, de questionamentos, que sempre funcionaram ao longo da história e sempre são válidos. Aristóteles já deixou uma obra um pouco mais definitiva, uma obra mais técnica, digamos assim. Não são diálogos, não são obras literárias, mas são exposições mais contínuas, tratados especificamente de muitos assuntos. Estou falando da obra filosófica de Aristóteles, né? Porque ele tem uma obra imensa, né? No campo da biologia, das ciências naturais. Mas Aristóteles deixou já algumas definições que são bem interessantes, que muita coisa é exatamente da forma como ele descreveu até hoje, e são infindáveis os estudos sobre Aristóteles. No entanto, o que dá para concluir desses três é que ele tinha uma preocupação muito grande em entender a realidade, ou pelo menos entender o que é possível entender da realidade. E eu percebi, até com essa pergunta, né, voltando à pergunta da pessoa que fez, será que a filosofia é realmente uma investigação, uma busca pela verdade? E alguns questionariam, né, o que é a verdade? Eu acho que isto é muito significativo dos nossos tempos modernos. As pessoas estão lendo filósofos para buscar doutrinas, para entender, olha, eu agora me tornei um tomista, eu agora me tornei um aristotélico, eu me tornei um platônico, eu me tornei, seja lá o que for, um kantiano, um nietzscheano. E isto, no fundo, importa muito pouco. Por quê? Porque são seres humanos. Nenhum ser humano compreendeu a realidade e a verdade num todo. E o que eu acho que é mais bacana de ler filosofia é a descrição que, na verdade, Eric Voegelin colocou em sua obra, que na verdade, foi uma recomendação dele, né? Ele recomendava que você não estudasse Eric Voegelin e a doutrina dele, mas você estudasse a realidade e pegasse a obra dele para estudar e investigar esta verdade. Mas sempre usar as obras dos filósofos com vista para a realidade, para entender algum assunto. Nosso eterno professor colocava a filosofia como uma busca da unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa. E o que, na verdade, os filósofos estão tentando fazer é entender algo sobre a realidade. Eles usam a filosofia de outros filósofos, né, as obras de outros filósofos, para entender a realidade. E não para se tornar um perito em doutrinas, né? Um perito em obras de algum filósofo, porque isso importa muito pouco. Todos os filósofos tiveram êxitos e tiveram erros. Muitos tiveram muitos acertos e poucos erros. Outros tiveram muitos erros e poucos acertos. O que importa, no final das contas, é você olhar para a realidade, buscar uma investigação de algum assunto que esteja te incomodando, que seja o seu ponto de curiosidade, e usar a investigação que aquele filósofo teve em determinado assunto como um dos parâmetros de investigação no assunto que você deseja. E estudando Aristóteles, né, praticamente o ano inteiro, eu percebi o quão importante é nós não termos pressa para chegar a determinados resultados. No final das contas, eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas sobre a modernidade, sobre alguns assuntos que são do nosso momento. No entanto, se eu não gastar esse tempo investigando, né, as raízes dos pensamentos, né, guiaram o Ocidente,
eu não vou entender de onde vieram as ideias. E mais do que isso, Aristóteles, que foi a pessoa que eu fiquei estudando a obra praticamente o ano inteiro, é um exímio investigador de fatos, não de doutrinas. Ele observa sempre, né? Você pega o livro da política, ele vai te descrever inúmeros sistemas de governo de cidades que tinham próximas dele. Então ele estava preocupado em olhar para a realidade e perceber o que disso aqui funciona desse jeito, o que desencadeia isso, o que causa tal coisa, e sempre olhando para fatos. Ele é um filósofo assim, incrível nesse tema de política, de ética, mas acima de tudo de metafísica. E foi o livro que eu mais gostei de ler esse ano, foi a Metafísica. A maneira como ele pega os temas e extrai o máximo que ele consegue daquilo é incrível. E no final das contas, a reflexão mais importante que eu ia deixar aqui era que nós não devemos ter pressa para achar um norte para qual nós devemos caminhar. Muitas vezes nós estamos com pressa de caminhar, queremos resolver as situações e começamos a caminhar, porém, se a gente não tiver certeza que estamos caminhando no sentido correto, nós podemos estar caminhando no sentido oposto e achando que estamos nos aproximando da resolução daquilo, né? Podemos ir no sentido contrário, cada vez complicando mais. Eu acho que o estudo desses filósofos, né, principalmente esses 3 primeiros, me abriram bastante a mente de como investigar. É algo que eu tenho vontade de investigar as situações modernas. No entanto, eu quero aprender com Aristóteles, não a sua doutrina, mas como Aristóteles investigava a realidade. Eu acho que isso é a coisa mais importante que existe na filosofia. Não é aprender a doutrina de alguém ou as frases de alguém, porque normalmente a gente tem acesso à filosofia por meio de frases soltas ou trechos, né? O que mais importa também não é ler os livros inteiros, todos os livros de um autor e saber a sua doutrina de cor. Isso também não importa muito, né? A menos que você vá fazer um estudo sobre aquilo. O que importa, no fundo, é você buscar, nos assuntos que você tem dúvida, os autores que mais influenciaram aquele assunto, né? É o vídeo que eu já fiz aqui sobre Status Questiones. Olhar onde está o ponto da discussão e ir desde o início dela, buscando entender como cada pessoa investigou a verdade e vendo o que da sua obra pode ser usado na sua investigação da verdade e o que não poderá ser usado. Mas você só conseguirá fazer esse tipo de trabalho se você tiver várias opiniões, de preferência conflitantes. O que está acontecendo hoje, pelo que eu vejo, né, são pessoas que estão buscando estudar obras de filósofos específicos e ficam peritos nele. E simplesmente começa a ver toda a vida com aqueles olhos daquele autor. O problema é que você está pegando a visão de um ser humano. Ele pode ser um gênio, no entanto, ainda é um ser humano. Por que se restringir a obra ou a visão, né, da vida de um ser humano quando você pode ter acesso a vários? Felizmente, hoje, né, se tem uma coisa que a modernidade é maravilhosa, é na quantidade de informação que a gente tem acesso. Isso até atrapalha às vezes, mas também pode ajudar se você souber pescar o que de mais importante foi dito de todos os lados daquele assunto. E esta é a maneira correta de investigar. Foi o que eu mais aprendi esse ano lendo Aristóteles, porque ele faz isso minuciosamente. Eu já tenho obras aqui, por exemplo, de São Tomás de Aquino, que é o outro que eu vou ler também com esse espírito de entender como ele fazia. Entender como ele investiga a verdade. E não necessariamente aprender a doutrina de São Tomás de Aquino. Claro que muita coisa válida em praticamente todos os autores, né? Alguns mais, outros menos. Aristóteles fala muita coisa que está completamente atual. Mas o mais importante de tudo é aprender com esses autores como fazer essa investigação. E nesta reflexão, com relação a mim, no estudo de filosofia, eu deixo para vocês, né, nesse ano que virá, não tenham pressa para buscar os caminhos de determinada área que você queira investigar. Não tenha pressa de definir qual é o caminho correto, né? Eu, mais uma vez, reforço, não é a inação, não é ficar parado para sempre, não é ficar com medo de tomar um caminho porque está com medo de tomar o caminho errado e não tomar caminho nenhum. É apenas ter paciência e calma para que quando você definir o caminho, você ter razoável convicção de que aquele caminho é o caminho correto. Eu acho que estudar os filósofos da modernidade pode ser muito interessante, mas pode ser perigoso, porque várias ideologias modernas desencadearam, né, genocídios, desencadearam catástrofes no nosso mundo aí que foram muito complicadas. E como você vai saber qual funciona, qual não funciona?
inclusive das doutrinas que deram origem às catástrofes, quais partes dela funcionam, quais partes delas são verdades. Eu não consigo, até hoje eu não consegui ver nenhuma ideologia que não tenha pelo menos uma dose de verdade nela. No entanto, algumas têm uma dose muito pequena. E às vezes, esta dose pequena de verdade, ela está entremeada de muita mentira, de muita negação da realidade. E esse autor, ou um intérprete desse autor, usou as partes gerais dessa doutrina para aplicar a realidade e começou a dar um problema danado. Nós sabemos muito bem várias aí que aconteceram. Então, eu acho que de todo o meu estudo desse ano, das minhas leituras, o que mais fica é o aprendizado da personalidade de Aristóteles, daquela investigação mais minuciosa, sem ter medo nenhum de confrontar o oposto. E deixo para vocês a reflexão de que é muito importante nós termos paciência. Um assunto que você queira investigar tem a sua origem há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, não tenha preguiça, não tenha pressa, acima de tudo, para chegar numa solução. Vá com calma, investigue, sane as suas dúvidas, mas ouça as opiniões contrárias. É só dessa forma que nós fazemos a boa e velha dialética e é só dessa forma que nós vamos tender a aproximar de uma verdade ou de pelo menos a dúvida, e saber que aquele ponto não tem solução. Às vezes, realmente tem situações assim, mas é importante que a gente não tenha pressa, por mais que o tempo passe, o tempo é valioso, mas definir um caminho oposto ao que você deseja pode fazer você perder muito mais tempo. Não fique parado, no entanto, não tenha pressa de agir. A agilidade é muito diferente da afobação. Não seja afobado. Pode ser ágil nos seus estudos. Agilidade e economia de tempo nunca vão fazer mal. No entanto, não deixe de estudar o que realmente pode ser valioso para você. E se você é um estudioso da filosofia, nunca deixe de estudar os primeiros filósofos e gastar boa parte do seu tempo neles. Após isso, você estará provavelmente preparado para usar o método deles no estudo das filosofias modernas, e avançar, quem sabe, no entendimento de muitas coisas da realidade e da verdade. Pretendo esse ano intensificar bastante as postagens de vídeo, vamos voltar com força total aí. Bom, finalizo esse vídeo mandando um abraço, um feliz ano novo a todos, que todo mundo tenha um 2025 de muita prosperidade, de muito sucesso, de muitas realizações, de muita saúde, mas acima de tudo, de muito estudo, de muita subserviência e obediência à verdade.